Olá, estamos de volta para mais um podcast voluntário Peter Pan em sua segunda temporada, episódio 19, cujo tema é Peter Pan, parte essencial de nossas vidas. E hoje os nossos entrevistados, alegria tê-los aqui conosco, é a Lúcia Maria Ricardo, Lucinha, voluntária, e o nosso querido James Iago, que para o pai dele e para a mãe dele é James. Nosso querido James. E eu vou começar aqui com a Lucinha. Lucinha, alegria tê-la conosco no nosso podcast voluntário Peter Pan. Obrigada, a alegria é minha, porque Peter Pan, para mim, é uma segunda casa que eu amo, já estou aqui há 15 anos. 15 anos. E todo o dia, se eu pudesse, todos os dias eu estaria aqui. E olha, a Lucinha tem passado nos últimos tempos por momentos muito difíceis, mas ela com esperança, com fé, levanta as mãos ao alto, pede mais forças e continua. Lucinha, o seu exemplo é inspirador. Muita gente, pelo que ela passou, poderia ter recuado, mas ela continua firme em seu objetivo de servir. E conosco também, aos 18 anos, essa voz de locutor, ele diagnosticado com a leucemia linfóide aguda desde novembro de 2023, o nosso querido James Iago. James, o James de papai, alegria tê-lo aqui conosco. É um prazer também estar aqui reunido nesse podcast, nesse ambiente aqui, o que é o Peter Pan, que esse ambiente acolhedor, sempre bom vir aqui, conhecer novas pessoas, novas histórias, crescer aqui. Você é de Quixadá, não é isso? Sou. Como foi o começo do tratamento? Como foi que você descobriu? O que era que você sentia até chegar aqui? Bom, Peter Pan. eu de início vou contar sobre os primeiros sintomas que eu senti, que antes eu não sabia que era leucemia mesmo. Eu primeiro senti linfonodos na virilha. Aqueles caroços que doíam, Sim, né? aqui. Aqui também, E atrás da orelha. da orelha. Eu ficava pálido, muito pálido, adoecia fácil. Isso a partir de novembro de 2023? Não, fazia... Antes, já bem antes. Bem né? antes. O diagnóstico é que foi dado em novembro de 2023. Sim, quando eu fazia exercício, né? Doía. Não é que doía, que eu suava, eu ficava todo papocado. Ei. Como se eu tivesse... parecia catapora, só que num estado mais agravado. Uhum. Aí eu chegava em casa, levantava minha blusa, parece que eu tinha sido... Estranho, né? Parece que eu tinha sido atacado por um time de marimbondos. Mas não inchava, ficava todo cheio de manchas vermelhas. E também eu sentia fortes dores. Incomodava demais aquilo. Coçava. E nós estamos em Quixadá, que é uma terra quente que só, né? Sim, pra piorar ainda mais. Aí eu sentia fortes dores nas pernas também, na região na região do joelho, principalmente. Joelho. Não no joelho, nas articulações Então que vamos lá, ficam dentro do joelho. linfonodos, manchas na pele e dores musculares. Sim, teve uma vez que eu tava fazendo educação física, né? Eu tava correndo, já tava terminando. Eu senti uma forte dor na barriga, mas não era tipo dor de barriga, tipo, ficando... Sei. Dor de fininho ou algo assim. De uma disenteria, não era, né? Era dor de barriga como se eu tivesse muito cansado. Uhum. Como se minhas forças tivessem sido sugadas. Se passasse mais um tempo lá, eu teria desmaiado. Ou coisa pior. Aí eu só fui correr pro Peter Pan quando, num dia normal, eu fui pro colégio, eu tava com essas mesmas dores nas pernas. Tentava alongar. Eu também senti uma dor aqui no peito, só que não vinha ao caso. Era só uma dor articulada mesmo. Acho que era porque eu dormia de rede. Aí eu fui pro CDVA, né, no dia normal. Aí no meio da aula, eu sentia aquela dor na perna piorando cada vez mais. Ao ponto de eu ficar tremendo a perna de tanta dor que eu sentia. E teve uma hora que Até então, nada de você ter ido a médico para saber o que era isso. Nada. Quanto que... Como foi que
Você então, já não aguentando mais essas dores, Não, eu não tava mais aguentando, né? Aí eu liguei, chamei meu pai. Meu pai foi me buscar de carro, né? Aí, colégio, você diz CDVA? o CDVA, o Colégio Diocesano Valdemar Alcântara, que Ah, antes era CVA, agora fez parceria com a Igreja Católica. ok. Aí teu Aí, pai foi te buscar, porque você não aguentava de dores. E aí? sim. Aí eu cheguei lá em casa pra pegar os meus documentos e tal pra ir pra UPA. Aí lá na UPA eu tive que ir de cadeira de rodas porque eu não aguentava nem andar. Aí lá eu cheguei, fiz uns exames. Ah, pra falar a verdade, se dependesse só do médico que me atendeu, ele só ia me passar um soro e me mandar pra casa. Só que graças ao meu tio, que ele pediu um exame e tudo, deu tudo que eu tinha. O médico falou que não precisava, mas o meu tio insistiu. Aí quando saiu o resultado, mielo e plaquetas baixas. E anemia. Baixas o suficiente para que se eu tomasse um corte, eu ia a óbito. Eita. Aí a gente foi, ele mandou pra cá, né, pro Albert Seib. Eu e meu pai fomos de ambulância. Nem eu, nem ele sabiam o que é que eu tinha. Ou por que a gente foi mandado lá pra Fortaleza. Aí chegando aqui, eu fiz os exames e tal. Eu passei a minha primeira noite aqui. Depois de alguns exames, para ter certeza do que é que eu tinha de fato, eu fui mandado pro Peter Pan. Aí eu já comecei a estranhar, né? Um hospital cheio de crianças careca com câncer. Porque é o seguinte, ele sai de Quixadá, vem na ambulância com o pai, plaquetas baixas e tudo, mas ainda não desconfiava que fosse câncer, né? Sim, deve ser por causa da falta de conhecimento. Da falta de conhecimento, né? Sim, aí eu olhei assim pro meu pai e perguntei, pai, Poxa, cheio de crianças carequinhas, eu estou aqui nesse hospital, o negócio é mais grave do que eu pensava, né? eu olhei pra ele e perguntei, pai, tô com câncer? Falei, não sei, meu filho, não sei. Aí depois de um tempo, descobri, pronto, leucemia. E quando você descobre? Quando Reação sua, do seu pai, da sua mãe? eu só aceitei, de primeira a gente não contou pra minha mãe, né, porque o estado que ela tava, ela não Porque sua podia mãe estava saber. doente também, né? Mas ela tava na época que ela tava mais bem, assim, de saúde. Ela podia andar sozinha. Hoje em dia ela não pode mais. Ela também está enfrentando Sim. um câncer, né? CA na CA. cabeça e no pulmão. E no pulmão, né? Então vocês não falaram, mas aí você começa todo um procedimento, né? Todo um tratamento. Você começou qual tratamento, então, aqui no Peter Pan, no centro pediátrico? Bom, eu comecei primeiro tomando remédio, né? Eu passei 20 dias internado. Aí passos 20 dias eu fui liberado, né? Aí depois que eu ia começar a sessão de químio. E nesses 20 dias internado, eu não vi a hora de receber a alta. Pra assim correr, pra andar, porque na cama no hospital não gostava, né? Aquela atrofia. Uma coisa que era interessante é que eu tinha as pernas muito musculosas, porque eu vivia subindo escada. Aí elas atrofiaram, ficaram as perninhas finas. Aí a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou sair, vou poder andar, correr, pular. Quando eu pisei no chão, não era como se eu estivesse pisando, era como se o chão estivesse subindo, tentando me jogar pra cima. Parece que eu senti o peso do planeta tentando me arremessar. Eita. E aí? Aí meu pai não sabia pra onde a gente ia. Vocês foram pular Amigos de Jesus, é isso? Fomos. Aí lá eu fiquei, né? Engraçado que eu comia bastante lá. Meu pai até ficava envergonhado que eu repetia umas 3 vezes. Aí eu fiquei lá um tempo. Era um local acolhedor, mas assim, né? Com cheio de gente, você se sente meio assim, prensado. Você não se sente não se sente muita vontade, porque não há lugar como o nosso lar. Aí eu fiquei lá, passei uns dias, né? Marquei pra visitar minha mãe lá em Quixadá, pra ver como é que ela tava e tal. Aí nesse exato dia, eu não lembro se foi um dia seguinte, só tomar um golinho d'água. Pois não.
Não lembro se foi exatamente um dia antes ou se foi no exato dia que eu adoeci. Por causa que eu tomei 2 caixinhas de suco. Não é engraçado que eu comia de tudo lá. Aí você foi tomar essas 2 caixinhas que no dia seguinte eu acordei vomitando. Aí meio que por conta disso não deu pra visitar a minha mãe. Depois eu continuo, só pra ver se eu continuar falando, porque eu tô esticando muita conversa. Não, nós estamos aqui exatamente para isso. Então segura aí, você toma as 2 caixinhas, não pode ver sua mãe Quixadá. Segura aí que eu vou passar agora aqui para ela, a Lucinha. Conheceu o Peter Pan tem 15 anos, quando participava de uma exposição de pintura e artesanato no Albert Seib. Que exposição era essa? Era a semana da CIPA. Da CIPA. E a prima do meu esposo trabalhava aí e ela me convidou, que ela gostava muito dos meus quadros. Me convidou para vir expor. E para ser uma coisa diferente. Então eu vim expor os quadros aí e lá eu conheci uma mãezinha que era daqui, que a criança dela estava internada aqui. Aí ela me falou, aí eu perguntei, o seu filho está internado? Ela disse, está ali no bloco C. Aí eu, no bloco C, ela, sim, é porque ele está com câncer. Aí eu digo, tá. Aí eu vi umas meninas passando, aí ela falou com ela e tudo, aí eu disse assim, elas são aqui do hospital? Ela disse, não, elas são voluntárias. Opa! Aí eu disse, são despertou voluntárias? Ela disse, sim. Isso, eu tinha saído do trabalho, que eu era da Teleceará, depois fui para a Telemar, e todo mundo que tinha mais de 20 anos, a Telemar demitiu, e eu fui uma das. Então, eu disse, eu tô dentro de casa sem fazer nada. Eu vou procurar. Aí vim aqui, falei com a Vânia. Aí a Vânia falou que tinha um treinamento. Nesse treinamento ia expor os projetos e nesse projeto eu ia ver qual que eu me encaixava melhor. Em qual você se encaixou? Não foi bem que eu me encaixei, porque eu estava precisando de alguém no apadrinhamento. Então, já que eu estava disposta a vir como voluntária, eu aceitei o apadrinhamento. E eu passei mais de 1 ano lá no apadrinhamento. Só que não era bem aquilo que eu queria. E o que é que a Lucinha queria? Aí eu queria, quando eu comecei a conhecer o pessoal do eventos, né? Que eu via que, assim, que batalhava atrás de dinheiro, de doação, dessas coisas. Eu digo, acho que eu me encaixo melhor nisso aí. Então, eu falei com a Vânia novamente. Vânia, eu não estou satisfeita lá no apadrinhamento. E quero bazar. Eu arranjei umas pessoas para apadrinhar crianças, mas nem assim eu estava satisfeita. E a Vânia, não, tudo bem, então você quer ir para onde? Eu disse, eu quero ir lá, na época não tinha bazar, eu quero ir lá para eventos. Aí ela disse, tá bom, pois vamos fazer o seguinte, vamos esperar que apareça alguém para ficar no apadrinhamento e depois você vai para lá. Tá bom. Aí eu esperei uns 3 meses. Eu fui lá pro eventos. E lá eu me encontrei. Eu amo aquelas meninas, assim, a gente formou uma família. E o bazar? Aí o bazar foi o seguinte, nós ganhamos várias peças de tecido. E as meninas conseguiram uma costureira que fazia as roupas. Aí a gente enchia as malas de roupa. Ia vender no tribunal, saía por aí vendendo essas roupas para conseguir dinheiro, porque na época aqui era só terreno. E assim a gente ficava só naquele corredorzinho ali fazendo as triagens e tudo. Aí nós tivemos a ideia, a Rosângela, a Zuleika, teve a ideia de fazer um bazar. Aí vamos fazer o bazar. Aí como eu vim só na terça-feira, aí ela, mas era bom que na terça-feira a gente organizasse as coisas e na quinta-feira fazia um bazar. Tá bom, então vou vir na terça e na quinta. E assim eu tô até hoje, na terça e na quinta. Lucinha, ouvindo o depoimento do James até agora, que ele vai já dar uma continuidade, como é que você, como voluntária,
a sua integração, o seu acolhimento, o seu vínculo com eles, a partir de uma história bacana que você tem com um menininho chamado João Vitor. João Vitor. Como é essa tua história com o Aí, João nisso Vitor? aí, a Vânia queria uma pessoa que desse aula de pintura para as mãezinhas, para ocupar o tempo delas. Enquanto eles faziam a quimioterapia e ficava desocupada para ocupar esse tempo. Então, eu vim para fazer... Aí eu comecei, eu digo, pois eu venho mais um dia para fazer essas aulas de pintura. E nessas aulas de pintura, eu conheci a mãe do Vitor, que eu não lembro o nome dela agora. É a Diana? Não lembro o nome dela. Mas o Vitor, como eu tenho um filho Vitor, me marcou. Marcou, né? E ele, quando eu chegava, ele dizia, você já chegou, e vinha me abraçar e tudo. Então, aquele menino, para mim, aquilo ali era assim, eu digo, eu tô feliz de ver que ele tá bem. Aí eu comecei, aí ele disse Ele queria assim, aprender pintura. Aí ele disse, é de Iguatu, né? E era de Iguatu. Aí ele disse assim, a minha tia, vai ter o aniversário da minha tia, e eu queria dar uma toalha dessa, porque a gente comprava toalhinha, comprava essas pintava, coisas para né? pintar. Eu queria pintar uma toalha para dar para minha tia. Tudo bem, vamos fazer. Como ficou a pintura dele? Ficou ótimo, ficou excelente. E ele ficou... tá muito bonito. Eu nem acredito que eu fiz isso, porque era molde vazado. E o molde vazado é muito simples. Basta a pessoa ter um pouco de paciência e fica bem bonito. Então, ele ficou muito satisfeito. Aí, tudo bem. Aí ele ficou indo para o Iguatu e voltando. Sempre que ele ia, que ele voltava, que ele encontrava comigo. Mas as mãezinhas não se interessaram muito pelas... Aí eu falei para a Vânia, não está tendo resultado, tem 1, 2 mãezinhas e tudo. Voltei pro evento. E quando foi um certo dia, eu cheguei, nunca mais eu tinha visto. E eu perguntei à Vânia se a Vânia tinha notícia. Aí a Vânia ficou assim e acabou me contando. Porque quando ele começou o tratamento, parece que ele já vinha muito... Já estava bem debilitado. Então, para mim, aquilo me marcou, que é uma coisa que eu acho que eu nunca devo sair daqui. É uma coisa que eu nunca devo sair daqui. É poder servir, é poder ter feito alguma coisa de bem. Meu amigo, você queria voltar para Quixadá, saindo lá Amigo de Jesus, e não pôde por conta de 2 suquinhos que deu problema com você. Continue sua história. Bom, voltando lá para caixa de suco, né? Eu acabei vomitando, aí fiquei com defesa baixa e tal. Eu fiquei meio doente, aí não queria arriscar passar uma viagem de 2 horas pra ir de Quixadá. Também Quixadá é quente, não sabia onde é que eu ia ficar. Por causa que a minha casa tava toda suja e a minha mãe, eu não lembro exato do local específico que ela tava, se ela tava no hospital, se ela tava na casa de algum tio meu. Aí passou-se uns dias, né? Fiquei lá. Era um local bacana, tinha até uma mesa de... Não era pebolim, não, era... Tênis, ping-pong. Como é que o nome é? Sinuca. Sinuca. Aí jogava sinuca, só que aí uma das irmãs meio que tomou a bola, porque as crianças ficavam rebolando a bola e tal. Aí ficou por lá, né? Aí lá na casa das irmãs eu conheci um menino chamado Cauã. Ele era bem bacana, eu não lembro, acho que era LLA, igual a minha também. Só que o dele tava numa situação muito pior, ele mal conseguia andar também. Vomitava, tinha fininho e tal. Aí ele andava com o pai dele ficava lá, aí dividia o quarto. Ele era nosso colega de quarto. Aí lá tinha umas histórias bacanas, também conheci um pai de um menino chamado Saulo. Ele tinha... Esqueci como é que é o nome. Não, que ele meio que tinha a parte esquerda do corpo, na parte direita paralisada. Paralisada, né? Aí cuidava do filho e tal. Era uma bacana. Eu e meu pai... meu pai uma vez saindo na rua, né? Ele disse que quase não conseguia alcançar ele, de tanto que ele andava rápido.
Aí tinha várias histórias lá e tal. Você Bacana. depois você vem morar em Fortaleza por conta de uma tia sua, não é isso? Sim, que Já ela... que não dava para estar indo a Quixadá e tal, e você precisava de um local assim onde tivesse mais resguardo, né? Aí você foi morar na casa de uma tia, é isso? Sim. No Papicu, é? Não, Papicu não, na Messejana, no Messejana. bairro da Palpina. Na Palpina, né? Sim, acho que é meio distante. Não é muito distante daqui, é uns 20 minutos de Sim, viagem. sim. Aí lá a gente ficou nessa casa, né? Aí era até que confortável, melhor do que a do... Melhor que a associação do... Associação não, perdão. Casa, Da Casa amigos. das Irmãs. Pelo menos você, se era sua e tal, você podia chamar de casa. Tinha muita gente, né? Só tinha a minha família e tal. E aí, Só você até então vai melhorando? Como é que vai? Como é que tá até então o tratamento? O tratamento tá bom. Aí, antes de eu me mudar pra essa casa, eu consegui marcar um dia pra minha mãe e vir me visitar lá no Lar Amigo de Jesus. Aí ela foi com meu tio veio deixar ela lá na porta, no estacionamento, que ficava do lado. Aí eu e meu pai fomos lá ver ela. Aí quando eu vi ela, eu tive um choque. Por conta do peso que ela perdeu. Tipo, ela era bem forte e tal. Como é que você se sentiu? Como é que seu organismo reagiu? Bom, eu quase não reconhecia ela. Aquilo impactou no tratamento? Como é? Bom, impactou no meu psicológico e tal. No seu psicológico? Eu né? não sabia o quão grave, naquela época eu não sabia o quão grave era o estado que a minha mãe tava. Tipo, meu pai não me Quer contava. dizer, não bastasse você num tratamento, a sua mãe também, então aquilo ali te impactou psicologicamente quando a viu, né? Sim. Aí quando ela voltou, né? Saiu, a gente conversou e tal. Até comprei uns bonequinhos pra eu ficar com um e ela ficar com o outro. Só que não sabe nem onde é que esses bonecos estão, porque eu e ela perdemos. Aí quando eu voltei, né, pro lar, perguntei assim ao meu pai: mãe, tá diferente, não tá, pai? Tá. Aí passou-se os dias, né? Aí eu fui morar na casa que a minha tia Toinha, ela ofereceu pra gente ficar enquanto eu termino o tratamento aqui em Lá na Fortaleza. Palpina. Sim, enquanto eu terminava o tratamento, porque nessa época a minha mãe fazia no ICC daqui. Aí a gente ficou lá, graças a Deus, assim, o dono da mercearia que ficava ali do lado, ele era muito amigo do meu avô. Aí o meu avô, ele fez um grande favor pra ele, meio que... Eu não sei muito bem a história, só que ele é muito grato a isso. Aí ele deixava a gente comprar fiado lá com ele. Devo muito a ele também. Hoje você não sente mais os efeitos negativos da leucemia, mas a saúde da sua mãe se agravou, o tumor piorou, ela apresenta vômitos constantes, tal. Mas você tem um desejo, ver a sua mãe recuperar a alegria e energia de sempre. Sim, hoje em dia a leucemia não me causa mais nada. Você está tranquilo em relação a isso? Tranquilo, só que eu tenho... Você vem para cá só em ambulatório? O que é que você faz? Hoje, por exemplo, você veio fazer o que aqui? Bom, hoje eu vim fazer exame e QT. Só que né? nas outras 2 vezes que eu vim pra cá nesse mês, eu vim fazer só QT. Então, num ciclo de tomar MTX, que esse ciclo só vai terminar em julho do ano que vem. Aí eu tô vindo de uma vez na semana. Uma vez na semana eu faço uma viagem de Quixadá pra Fortaleza pra fazer esse procedimento. Você tá cheio de sonhos, né? Ainda não sabe bem, já terminou o 3º ano do fundamental, né? Mas tem alguns desejos, alguns sonhos, né? Trabalhar com computação, o que é mesmo o que te move pensando assim, puxa vida, eu vou ficar bom, curado, legal, vou ser. Eu, particularmente, Atenção para a voz dele. Ele nos disse que pode ser a computação gráfica, mas pode ser também dublagem, é isso? Sim. Conta aí pra gente sobre esse... Bom, todos que eu conheço, não os meus amigos assim, mas gente de fora, quando escuta a minha voz, já fala:
esse rapaz tem voz de locutor, Olha aí. tem um vozeirão, ele. Eu também só conheci lá uns colegas meus lá no Faz Tratamento, né? Que tem um anúncio do Albion Online, aí eu consigo imitar direitinho o narrador falando. É mesmo, olha aí, é artista. Então, olha, veja bem, né? Depois da gente falar aqui de tantas coisas assim, eu não vou dizer triste, mas coisas, né, densas sobre a questão dele, né? Até da Lucinha mesmo. A gente termina aqui com um sorriso, ó. Eu, quando falo, alguém pergunta, esse rapaz tem voz de locutor e ele se identifica nessas dublagens. Você já se imaginou? Olha, você, meu amigo aí, que é empresário, que trabalha com som, que trabalha com arte, com produção, atentem. James Iago é o nome dele, viu? Fala aí sobre a tua voz, essa tua necessidade. Bom, eu sempre, não sempre, mas na adolescência, né, minha voz começou a se agravar, ficou mais Grave. firme, forte, ficou mais grave. Aí, nesse meu tempo, eu comecei a pensar assim, nossa, eu posso tirar proveito desse talento, desse dom que Deus me deu. Olha aí. Só que eu fui pesquisando, né? Eu descobri que o único estúdio de dublagem que tem no Brasil fica em São Paulo. E atualmente não tem condições para morar em São Paulo, e São Paulo é muito grande. Eu também não Mas São conheço. Paulo vem até você. É, a gente vai com esse podcast aqui. Se inscreva no canal da Associação Peter Pan, curte, deixando o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho. Venha conhecer aqui o nosso trabalho, o nosso podcast hoje da Lucinha e do James Iago. E você que tem estúdio lá, olha o vozeirão dele aí. Ele não tem condição de ir para lá, mas ela vem até aqui. Qual é teu telefone? 889-9427-5841. 88 é porque é Quixadá. Então vamos lá. O código é 88. Aí 99427-5841. Então se você está precisando de um cabo da voz bonita, vai ter aqui embaixo, né? Ele vai colocar lá quando ele for fazer a edição. Tá aqui o James Iago. James, uma alegria tê-lo conosco, saber de toda a sua vida, de todos esses desafios e que você os vence com fé também. Nós falamos aqui tanto de fé e de esperança. Você é um exemplo, né? Você, apesar de tudo, você, com esse seu sorriso, essa sua alegria, tímido que só, né? Mas você expressa essa, sabe, essa luz. Muito obrigado por você participar do nosso trabalho. Obrigado, o prazer é todo meu por estar aqui, por participar desse podcast, contar um pouco da minha história, ouvir também. Prazer. E quem queira contratar você, liga lá, né? E você... É... Se for para dublar, então é contigo mesmo, né? Bom, dublar, eu não sei exatamente dublar, ainda não tenho prática. Na verdade, eu nunca dublei. Mas nada como uma boa capacitação, né? Uhum. É isso? Sim. Atualmente, Lucinha, ela não tem participado, né, com tanta frequência por conta de algumas dificuldades, mas ela faz questão de continuar dizendo: eu sou voluntária da Associação Peter Pan, porque ela considera o Peter Pan uma parte essencial da sua vida. Com certeza. O Peter Pan me ajudou muito em muitas coisas. E, assim, antes, como eu fiquei desempregada e não conseguia mais distribuir currículos, mas não deu certo, eu achei o Peter Pan, que para mim foi uma salvação, porque aqui eu tenho pessoas maravilhosas que estão sempre do meu lado, que me apoiam em tudo. As coisas que eu passei, recebi muito apoio do pessoal aqui do Peter Pan. Então, o Peter Pan, para mim, faz parte da minha vida. A história dele? A história dele é tocante. E ele pode ter fé que tudo vai dar certo. Entregue nas mãos de Deus, que tudo aquilo que a gente entrega nas mãos de Deus, a gente recebe de volta só com vitórias. Uma última coisa, James. Não foi aquela, é essa. A importância na sua vida que tem um voluntário. Bom, é sempre bom eu ver que tem gente que se importa mesmo, não querendo ganhar nada em troca, querer dar alegria para esse local, querer
compartilhar a experiência que tem, Acolher. Mostrar que pode ter uma cura no meio de tanta turbulência. Eu queria que vocês dessem um abraço. Vocês se abraçassem aí. Só Essas deixar histórias aqui tão em cima. bonitas. Deus te abençoe. Amém. A senhora também. E devolva a saúde da sua mãe. Deus abençoe a senhora e a vida de quem lhe ama. Muito. Você também. Eu é que ia chorando agora. E você, muito obrigado por assistir mais esse episódio do nosso podcast voluntário Peter Pan. Hoje com mais um episódio. E esse episódio é Associação Peter Pan. Parte essencial da nossa vida. Esse foi o episódio 19. A gente aguarda você no nosso próximo encontro. Até lá.